O ano é 1969, ano em que a missão Apollo 11 concretizou chegar o pouso na Lua. E a banda dos Beatles fez sua última apresentação esse ano, no telhado de um prédio em Londres. Foi também nesse ano, no Halloween, que Patricia Spencer e Pamela Hobley, duas colegas, decidiram que iriam sair da escola, assistir a um jogo e depois ir a uma festa temática de Halloween. Porém, nenhuma delas nunca chegou a esses eventos, que ocorreram em uma cidade pequena. Se você gostar desse conteúdo e quiser acompanhar, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe um like, comente o que poderia ter acontecido com as garotas ou o que achou do vídeo no geral. Apenas um aviso, esse mês meio que vai ser um mês especial, já que eu vou cobrir somente casos que ocorreram no mês do Halloween. Patricia Ann Spencer nasceu em 10 de janeiro de 1953 em Oscoda, em Michigan, localizado no centro-oeste dos Estados Unidos. Uma cidade que até os anos 2000 havia mais de 990 pessoas, que antigamente era uma vila chamada Au-Sable e foi incorporada como Oscoda em 1885. Na época em que os fatos ocorreram, ela tinha 16 anos, porém isso depende da matéria, porque há matérias que dizem que ela tinha 17 anos. Patricia pesava cerca de 60 quilos, ela tinha olhos azuis, seu cabelo era louro acastanhado, usava óculos e tinha uma cicatriz em uma de suas pernas, oriundas de um ataque de cachorro que ela sofreu. Quem conheceu Patricia a descreve como uma pessoa boa, fácil de lidar, que não se metia em confusão, era muito próxima de sua família e tinha boas notas na escola. Inclusive, ela e Pamela estudavam na mesma escola, a Oscoda High School. E nessa época, ela estava no segundo ano do ensino médio. Pamela Sue Hobley nasceu em 24 de maio de 1954, possivelmente também em Oscoda. Pam, como era seu apelido, era uma pessoa teimosa e rebelde. Ela era conhecida por frequentar as festas locais de Oscoda, onde ela podia beber, usar drogas e ficava muito tempo fora de casa para alguém de sua idade. Ela tinha uma irmã chamada Mary Burrell, que na época tinha 8 anos. Também sabemos que nesse mesmo período, a mãe delas era mãe solo. Pamela tinha, além de Mary, mais 2 irmãs. Também, nessa mesma época, Pamela namorava. Inclusive, ela já havia até sido pedida em casamento, mesmo ambos sendo bem jovens. Lembrando que isso aconteceu no fim da década de 1960 e que isso era bem mais comum nesses períodos do que hoje em dia. Também é importante mencionar que Pamela e Patricia não eram amigas. Elas se conheciam e eram amigas de pessoas em comum. Porém, as duas em si não se consideravam amigas ou saíam juntas. Até as famílias das duas relataram que elas nunca saíam juntas. Os eventos ocorreram principalmente no Halloween de 1969, em uma sexta-feira. Era um dia que se iniciou como de costume para as garotas. Para sua mãe, Pamela disse que iria assistir ao jogo e depois iria a uma festa com amigos e seu namorado. Nesse dia, durante o período da tarde, ambas iriam tanto a um jogo de futebol que aconteceria, e elas também foram convidadas para a mesma festa de Halloween. Tudo parecia ocorrer bem, até que em algum momento, a Oscoda High School acabou sendo ameaçada de uma bomba. Por conta disso, todos os alunos, professores e funcionários tiveram que ser retirados da escola até que tudo estivesse bem. É possivelmente nesse momento, que ocorreu por volta das 14 horas, que Pamela e Patricia decidiram fugir da escola e assistir ao jogo de futebol, uma vez que, quando a ameaça de bomba foi resolvida e que todos retornaram para a escola, na próxima aula que ambas tiveram, ambas foram marcadas como não presentes, o que não significava necessariamente que elas planejavam de fazer aquilo juntas. É provável que cada uma tenha saído por conta própria e acabaram se encontrando em algum momento. Isso porque uma testemunha afirma que viu as garotas andando juntas na River Road, uma das ruas principais da cidade, onde também ficava a escola delas, e que levava a estrada para outras cidades. A cidade mais próxima, pelo menos a que eu encontrei, seguindo essa estrada, é South Branch. Quando foram vistas pela última vez, Patricia usava um pullover marrom com uma saia,
um par de sapatos de salto alto, uma jaqueta com desenho xadrez verde e cinza, juntamente com um colar decorado com o símbolo da paz, enquanto Pamela usava um casaco de pele falsa branca, com bordas marrons, uma saia xadrez, uma camisa, a qual não se sabe a cor, sapatos de salto alto e meias brancas. Desde seu último avistamento de Patricia e Pamela, não se sabe o que aconteceu com elas. Horas depois, ninguém mais havia as visto. Assim que Patricia e Pamela não apareceram para assistir ao jogo, assim como as duas também não apareceram na festa, não foi de primeira que se notou a falta delas. Foi somente o noivo de Pamela que notou a sua falta. Ao não conseguir entrar em contato com Pam, ele tentou ligar para a casa dela, assim como com a mãe dela. Porém, ele não conseguiu. Isso porque ela havia levado as suas filhas mais novas para pegar doces. Depois de horas, a mãe de Pamela retorna para sua casa e ouve as mensagens do noivo de Pam e o contactou imediatamente, assim ficando sabendo que sua filha estava desaparecida e que ninguém ouvia sobre ela faziam horas. A mãe de Pam entrou em pânico, começou a ligar para os amigos de Pam, achando que talvez ela só tivesse perdido a noção do tempo. Ela tinha a noção que Pamela bebia e usava drogas em festas. Porém, com o passar das horas, ela começou a ficar cada vez mais preocupada, já que parecia que ninguém havia visto Pamela depois de um certo horário. E essa preocupação só aumentou quando ela ficou sabendo que outra estudante também havia desaparecido. Quando ambas as famílias de Pamela e Patricia perceberam que elas estavam desaparecidas, já havia se passado um dia. Eles até tentaram fazer uma procura rápida pelas duas, porém, no fim, eles acabaram decidindo de reportar na polícia as duas como pessoas desaparecidas. Uma vez que a polícia foi chamada, inicialmente eles não começaram a fazer buscas intensas, já que eles acreditavam que elas poderiam ter fugido de casa, porém, que em algum momento elas retornariam. Mesmo que as famílias acreditavam que não haveria motivos para isso acontecer, além de que elas não levaram nada de seus pertences pessoais, como dinheiro, bolsas ou roupas. A polícia só começou a mudar de opinião quando nenhuma das garotas entrou em contato, seja com sua família, amigos ou alguém da escola. Isso semanas depois de terem notado que elas haviam desaparecido. Mesmo que uma investigação tenha se iniciado, não foi encontrado muita coisa. A testemunha, que disse que viu as duas garotas andando pela River Road, relatou isso. Porém, houve outra testemunha que contou que teria visto as garotas que estavam pedindo carona e a pessoa deu essa carona e as deixou alguns quarteirões depois, próximo a um posto de gasolina. A polícia até investigou essa testemunha que talvez pudesse ter feito algo com Patricia e Pamela. Porém, essa acabou sendo descartada e sendo declarada como inocente. Outra pessoa que também foi investigada, mas que também estava livre de qualquer envolvimento no desaparecimento, é o noivo de Pamela. Também veio a ser levado em consideração que, em meses e até anos anteriores ao desaparecimento de Pamela e Patricia, foram relatados diversos outros assassinatos de mulheres acontecendo no estado de Michigan. O mais notório é o de John Norman Collins, que foi responsável pelos assassinatos de Michigan, onde ele supostamente matou mais de 8 pessoas durante os anos de 1967 e 1969. Criou-se a teoria entre os investigadores de que, enquanto Pamela e Patricia pediam carona nas ruas e elas terem conseguido, alguém teria as sequestrado ou feito algo com elas. Enquanto isso, haviam duas pessoas de interesse a qual a polícia investigava. Eles não foram considerados suspeitos formalmente e nem seus nomes nunca foram revelados. Com o passar dos anos, os desaparecimentos de Patricia e Pamela acabaram sendo ligados a outros desaparecimentos e até possíveis vítimas de serial killers, como o assassino de crianças de Oakland. Porém, não haviam provas o suficiente e nenhum corpo de nenhuma das garotas, se que elas foram realmente assassinadas ou mortas, já que eles nunca foram encontrados. É somente em 1985, 16 anos após o desaparecimento das garotas, que algo novo apareceu. Nesse ano, a polícia foi informada de um rumor que dizia que Patricia e Pamela teriam sido assassinadas por 2 homens e seus corpos teriam sido enterrados embaixo de um celeiro,
pertencente a um homem chamado Jack. Esse celeiro tinha a fama de ser utilizado por jovens para fazerem festas na época de 1969. Então, a polícia começou a investigar esse celeiro, trouxeram cães que detectam cadáveres, porém nada foi encontrado. E o caso acabou ficando parado novamente. Somente 40 anos depois dos desaparecimentos, no ano de 2011, uma grande investigação acerca desse celeiro foi feita novamente. Foram feitas escavações utilizando escavadeiras, cães farejadores novamente, mas eles novamente não encontraram nada. No ano de 2010, um novo detetive foi designado ao caso, onde ele começou a revisar o próprio. Em maio de 2013, a polícia recebeu novas informações de mais uma testemunha, que afirmou que também deu carona a Pamela e Patricia após elas pedirem, e as deixou em outro posto de gasolina na intersecção da rua River Street com a Interestadual número 23. O motivo dessa pessoa ter contado isso somente, entre aspas, depois de 40 anos, foi porque a pessoa disse que já havia relatado isso à polícia alguns dias depois do desaparecimento das garotas. E também porque o caso começou a ganhar notoriedade novamente e estava aparecendo nas notícias dos jornais. Em algum momento, durante a retomada da investigação, um homem chamado Ron Collins foi considerado uma pessoa de interesse no caso. Na época, ele morava em Flint, Michigan, e era membro de uma banda que iria se apresentar em Oscoda naquele período. Porém, não foi possível encontrar nenhum tipo de ligação entre o desaparecimento de Patricia e Pamela e Ron Collins, e o caso novamente ficou estagnado. Em 2010, o Departamento de Polícia de Huntington Beach divulgou diversas fotos tiradas por Rodney Alcata, um assassino do programa de namoro. Dentre as 120 fotos que foram divulgadas entre diversos homens e mulheres, uma delas chamou a atenção. Em uma foto específica, havia uma garota que era muito similar a Pamela Hobley. Porém, aparentemente, não era ela, já que não há notícias que confirmam que a garota da foto seria a Pamela. Há uma recompensa de $10.000 a quem der informações que ajudem na resolução do caso. Nesse caso, há diversos problemas que dificultaram em sua solução, como o fato de a polícia não mostrar interesse nas primeiras semanas após o desaparecimento, a negligência em achar que em algum momento elas iriam retornar, além de que não há muita informação sobre o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1969. Assim como das vítimas, não parece haver suspeitos ou pessoas de interesse, além de que as pessoas que podem ter as visto ou ter dado a elas naquele dia, possivelmente já estão idosas ou já faleceram. Há teorias sobre esse caso. Uma delas é que, nesse período, estava ocorrendo a Guerra do Vietnã. Então, havia muitos militares na cidade. A teoria diz que alguém, ou alguns militares, teriam se aproximado de Pamela e Patricia e que, talvez, tivessem algo relacionado ao desaparecimento delas. Porém, não há evidências ou provas disso. Atualmente, há uma página no Facebook que é administrada por uma das irmãs de Pamela, onde elas procuram justiça pelo que aconteceu com sua irmã. Ela também prega diversos cartazes de desaparecido das duas pela cidade de Oscoda. E o estranho é que esses cartazes simplesmente desaparecem. Se uma ou as duas estiverem vivas, Pamela e Patricia teriam entre 66 e 67 anos de idade. No ano de 2013, foram divulgadas imagens de como elas estariam se tivessem essas idades. Essa é como Patricia seria atualmente e essa é como Pamela seria. Recentemente, desaparecimentos acontecidos em Michigan foram inseridos nos bancos de dados nacionais como National Center for Missing e Exploited Children, os NAMUS, e The Doe Network. Os casos de Pamela e Patricia também foram inseridos nesses bancos. Porém, nenhum indivíduo que não foi identificado coincidiu com as informações de Pamela ou de Patricia. A arcada dentária de Pamela e seu DNA também foram comparadas às de pessoas falecidas que também não foram identificadas, já que as de Patricia não estão mais disponíveis. Porém, nenhum deles coincidiram com Pamela. Muitas informações desse caso em específico são oriundas do vídeo The Unsolved Missing Persons Case of Patricia Spencer and Pamela Hobley, do canal The Empress ASMR. Já que esse caso é
um pouco mais complexo de se achar informações sobre. E o que aconteceu com Pamela Robley e Patricia Spencer após elas saírem da escola para assistir a um jogo de futebol? Porém, nunca chegarem a esse jogo e nem a festa que elas iriam mais tarde, na noite do Halloween de 1969, permanece um mistério até hoje. Mais de 52 anos em que esse caso é envolto em mistérios.